outra pergunta que eu acho que não quer calar, que todo mundo... Padrão ouro para emagrecimento. Ou padrão ouro para redução de gordura localizada. Eu ia falar, pro emagrecimento vai ser a dieta. O André até ficou todo. Eu acho que pro emagrecimento Não, é pra dieta. gordura localizada. E isso é uma coisa aquela que tem... gordurinha, sabe aquela que não Sim. sai de jeito nenhum, você já Sim. perdeu, aquela pochete te persegue, continua contigo ali sempre. Pochetinha, né? Isso. Safado. Eu indico a criolipólise. Como eu falei no início, é o que tem mais comprovação científica hoje. Só que o que acontece? Que a gente também tem que orientar os nossos pacientes. Eu vejo muito isso na clínica. A paciente começa a sentir a diminuição, porque é uma técnica, eu sempre falo, que ela veio para tirar aquilo de imediatismo, né? Você tem que pensar que você quer aparecer com um corpo, com uma aparência mais agradável para você, porque muitas vezes os outros nem estão vendo, né? Exato. Com 3 meses de antecedência no mínimo, porque o resultado é demorado. E daí o que acontece? Quando os nossos pacientes começam a ver as primeiras melhoras, vai pro compensação. Eu tô conseguindo, posso comer mais isso. E aí, Então, famoso gatilho. É o famoso gatilho. Tá, eu vou fazer essa pergunta para quem está assistindo, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Aquela gordurinha, o que acontece com ela, gente? O que acontece com a célula adiposa na criolipólise? Ela vai responder a dois... ela vai ocorrer a morte celular. E essa morte celular vai ser por 2 fenômenos distintos. Tanto a apoptose, que é quando o meu organismo, minhas células pensam, nossa... tô sofrendo aqui, não quero mais essa vida. Sim. Como também ela vai ocorrer um processo inflamatório muito. Você tirou muito a temperatura daquele tecido, certo? Você extraiu a temperatura do adipócito e ele passou por um processo de sofrimento, vamos dizer assim. Então ele vai ter todo um processo inflamatório, por isso que é muito comum as mulheres desenvolverem quadros de aumento da sensação dolorosa nos primeiros 7, 8 dias. E aí é muito importante para você ter a manutenção e ter o teu resultado, você não entrar com anti-inflamatório. Você pode muito bem associar com um laser, para uma fotobiomodulação, para modular esse processo inflamatório. Para não cortar a inflamação. Para não cortar, ele só vai modular. Sim. Mas então esse processo inflamatório vem os macrófagos, vai ocorrer a fagocitose e tem tido borbulhas de novas informações que também ocorre uma lipólise após um tempo da utilização da técnica, ainda pode ocorrer uma lipólise, mas é tudo muito novo que está vindo por aí ainda. Tá. E esse triglicerídeos que cai ali, ó? Teve apoptose... Ele foi fagocitado, né? Ele foi fagocitado pelos macrófagos. O que for da lipólise, você vai precisar metabolizar. Como todo, eu falo que nesse final de semana ainda peguei muito no pé das alunas a respeito disso. Que não é só você fazer a lipólise, é você oxidar esse ácido graxo. Aquilo que a gente começou a nossa conversa hoje falando. Elas têm uma certa tendência à inatividade. Então você precisa fazer algo com elas para ter certeza que aquele... ácido graxo que foi liberado, ele vai ser metabolizado e não vai virar ficar ali. ATP, né? Vai Por virar isso que ATP. é recomendado a pessoa praticar exercício naquele dia. Ou aí seguinte, tal. Não, então tem que ser no máximo 2 horas depois. 2 horas? É tão perto 2, assim? 3 horas depois, você não pode demorar tanto tempo assim. Hoje em dia tem muito... 2 horas? Nossa, você não gente. pode demorar tanto, porque direto. ele tá ali... O adequado é você tá solto, fazer e drenar direto. Olha, então. É por isso que a gente sempre fala a perimetria de todos os locais, porque ele pode muito bem translocar para outra região. Sim. Então, você está utilizando um ultrassom, você já pode estar com uma corrente ali fazendo oxidação. Não precisa ser na mesma região. Tá tratando o abdômen, coloca em glúteo, coloca em quadríceps, mas coloca em alguma área onde vai ter esse estímulo à contração ou até mesmo para a plataforma vibratória. Desde mas aí, de repente, uma corrente russa resolveria? Sim. Sério? Só que você tem que colocar, também não adianta colocar 5, 10 minutinhos ali e achar que vai ser o suficiente para degradar tudo. Mas muitas técnicas hoje em dia, e já tem estudos comprovando sobre a necessidade de você metabolizar. E uma das maneiras de você metabolizar é através da... Eu não sei porque eu não dou nada para corrente russa, gente. Sem associação do movimento muscular.
Não, mas se ela você é... pensar Porque no tem nível um monte da de intensidade, estudo. né? Tem um monte disso. Mas, então, você tá abrindo minha mente, né? Tem que ter. Porque eu não achei que a corrente russa fosse o suficiente. É por pra isso que fazer no início, quando você falou ali pra mim qual equipamento você compraria, eu já falei terapia combinada, porque eu tenho tanta porque corrente você faz Exato. quanto ultrassom. Então eu tô fazendo a lipólise, tô fazendo a oxidação. Então você pode estar fazendo, por exemplo, a crio no abdômen e já colocar uma... É que a crio, o processo dele vai ser um pouco mais demorado. Então, demora, né? o adequado é você fazendo esse estímulo a longo período. Eu tenho a parte da apoptose, que é a maioria da morte, ou melhor, a maioria da queima vai ser por morte celular, né? Então, Se mas você associar, você tem um resultado muito por maior, exemplo, né? por exemplo, a Carbox. Você pode fazer a infusão do CO2 e depois colocar para corrente. A hidrolipoclasia. Porque tá ali, a maioria dos A pacientes... hidrolipoclasia? Você Mas tá- associar com a crio ou não? Não, associar com a corrente. Com a corrente. Com a corrente após. Porque ainda não tem nada comprovando qual que é o mecanismo que ela faz, né? Tá. Se é a apoptose ou se é a lipólise. Então, sempre quando você não tem certeza que é apoptose ou lipólise, você tem que associa degradar. com a Tem que corrente. degradar. A Pra hidrolipoclasia, você tá falando. Isso. Tá. E aí- Verdade. E aí você pode, a parte da plataforma vibratória, só vou que eu dei uma pincelada e não continuei. Desde que no estímulo adequado. Tudo que você está colocando não é nada que... Você tem que dar o estímulo suficiente para o teu organismo metabolizar. Uma associação que eu sempre falo, tenta ver qual horário que a tua paciente costuma ir para academia, as que vão, né? Faz um pouco Faz um pouco antes. Já Para que aproveita esse o útil e já agradável. aproveita e une o útil ao agradável. Olha que legal. Tem uma informação do café relacionado a isso. Adoro. Porque acho que você não vai gostar muito dessa informação. Sim, porque vocês concordam que uma das principais queixas de gordura localizada... Vocês concordam que uma das principais queixas da gordura localizada é a região abdominal? Aham. Sim. Sim. Se não for a Depois dos meus principal. 40 e poucos eu concordo. Mas se não for a principal. Mas, da mesma maneira que você colocou o raciocínio de você induzir a lipólise ou induzir a apoptose e aquela gordura precisar ir para algum lugar específico para ser metabolizada, com o café a gente tem exatamente a mesma via, só que ao contrário. Uma das coisas que mais estão relacionadas com o aumento de gordura abdominal é o café. Meu Deus, eu não Não. tomo café nunca mais na minha vida. Eu tomo Sim. litros de café por dia. Então, menina, vamos entender o raciocínio. Pega aqui a Acabou base. comer o café, eu já não posso Não comer é. açúcar, eu Não já é. não posso... Ó, existe uma diferença entre lipólise e beta-oxidação. Oxidação. Sim. Lipólise é você quebrar triglicerídeos de adipócito, liberar no sangue, esse ácido graxo entra em alguma célula e é beta-oxidado. Aí vira ATP, vira CO2 e tá tudo certo. Quando você toma café, o café aumenta a liberação de adrenalina. Isso é fato. Então até que a gente acorda por conta disso. Que é um receptor de beta. Exatamente. Ai, meu Deus. A Adrenérgico. cafeína vai Ai, acionar o receptor beta-adrenérgico. Você Do vai adipócito. liberar o triglicerídeo, você vai transformar o triglicerídeo em ácido graxo, você vai liberar esse ácido graxo, mas como você está tomando esse café parado, porque você está trabalhando, não tem nenhum músculo em contração. Eu não gostei desse filme. Então, mas peraí, tem mais. Se esse ácido graxo não souber para onde ele vai voltar a ser armazenado. Simples Sim. assim. Só que para onde que vem esse ácido graxo? Quando você toma café, sai ácido graxo de onde? Do seu corpo como um todo. Qualquer lugar que tem tecido adiposo. Só que na hora que esse ácido graxo precisa voltar, ele não tem um crachá para dizer, eu vim dali. Ai, ele vai voltar pra onde eu tenho Ele mais... vai pro lugar onde você tem mais Mais- receptor, mais LPL. Ou seja, abdômen. Então o café ele transloca a gordura. Eu não consigo mudar o receptor de lugar. Não, Não. eu sou ginoide. Tem- O meu aí- vai pro bumbum também. Então tudo bem, antes Mas é que tá, tem uma questão muito, muito impactante. Eu vou entrar numa fitoterapia no seu assunto rapidinho. Não, sério, à porque vontade, é tô muito adorando. bacana isso. É muito bom muito essa... legal. É interessante. É ver isso. interessante, É válido, professores, cara. né? Diferente. Ó, se você pegar, é muito comum a gente ter as zonas difíceis de emagrecimento. Sim. Tem pessoas que não conseguem um glúteo, tem pessoas que não conseguem glúteo femoral, tem pessoas com abdômen e assim por diante. Mas por que isso? Isso faz parte do desenho do seu corpo. Todo adipócito ele tem receptor beta-adrenérgico. Aham. Sim, mas todo adipócito também tem receptor O alfa-adrenérgico. O alfa ele vai bloquear. Sim. Então, a capacidade de um adipócito ter de emagrecer é a proporção entre beta e alfa. Quando você estimula um e outro. Exatamente. Quando você libera adrenalina e vai adrenalina, a adrenalina vai agir tanto no alfa quanto no beta. Então, se aquele adipócito, entre aspas, tiver 15 alfas, exemplo, Aham. 15 alfas e 5 betas, ele vai ter dificuldade de emagrecer aquele adipócito. Sim. Agora, se ele tiver 15 betas, que é o emagrecedor, e 5 alfas, ele vai ter mais facilidade. Sim. Beleza? Aham. Se a gente pensar nisso, existe um fitoterápico que atua nisso.
Tem fitoterápico que atua inibindo só receptor alfa. Então todo adipócito começa a funcionar e fazer lipólise de uma maneira proporcional. É um fitoterápico Qual que que faz é o isso. nome É muito dele? comum, inclusive. É um fitoterápico chamado Corinante Oimbi. Ele tem um isolado, eu não lembro se ele é uma saponina especificamente, se ele é um flavonoide, realmente não lembro. Mas a gente usa muito na nossa prática, que é chamado de ioimbina. E o pessoal usa muito a ioimbina para prática, porque é vasodilatadora. Ela tem outros efeitos, mas além dela ser vasodilatadora, ser muito utilizada para prática esportiva, melhor perfusão sanguínea, ela também está relacionada com melhorar a lipólise de zonas difíceis. Então é excelente para tratamento quando uma pessoa está administrando gordura localizada. Acho que é uma informação bem válida. Nossa, vale super, muito a pena. muito. É um A fitoterápico importância muito da fácil. troca de conhecimento, né? Exatamente. Cada um tá na sua caixinha. Isso, você precisa abrir as caixinhas, né? Exatamente. Para você conseguir Exatamente. dar pro teu paciente o melhor tratamento. Sim. Ele vai ter uma resposta muito melhor quando Sim. está combinado com outras coisas. Então acho que vale muito a pena. E é uma planta tão fácil de encontrar, tão simples. É uma casca de uma plantação simples. Professor André, agora eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta assim que todo aluno faz. Como é eliminado a gordura? Como assim? Todo aluno faz, tá? Então eu quero deixar gravado aqui porque já sei que é uma pergunta Pra que todo manter mundo alunos. faz. Sim. O pessoal, quais são as vias eliminatórias De gordura? de gordura? Ar. Ah, Só. não faz assim que você chute a cabeça. Mas é só. Quando você pensa em eliminação, em uso, o nosso sistema é um sistema completamente fechado. Não sai energia assim do nada. Nosso sistema é um sistema Sim. completamente fechado. A única maneira de sair alguma coisa é se você quebrar, destruir, oxidar. Quando você pensa em ácido graxo, você vai quebrar o ácido graxo. Aliás, Por você vai exemplo, quebrar o vamos lá. triglicérides. Isso, quebrei, Você vai quebrar o inibi, triglicérides. fosfodiesterase Vamos na e onda. tal. Vamos na Joguei onda. Beleza. o Vou começar a treinar ácido graxo e glicerol. no sangue. Isso. Sim. Então, Esse só ácido pra dar um graxo resumo liberado. aqui, gente, eu fiz um tratamento lá, fui lá, inibi minha fosfodiesterase que segura meu triglicerídeos, consegui mobilizar ele da célula adiposa, foi pra corrente sanguínea, e aí? E a partir daí. E agora? Esse ácido graxo ele vai ficar rodando. Esse ácido graxo vai ficar rodando até onde? Ele vai ficar rodando até ele encontrar um músculo que tem uma perfusão sanguínea vai suficiente para ele queimar. poder entrar. Ou Por ele vai isso- ser reestocado. Ou ele vai fazer o quê? Não tem nenhum músculo que está em atividade, então não vou para nenhum lugar, então eu vou voltar. Tá. Na hora que ele volta, ele vai para a região que tem mais receptor LPL. Por isso que é a região abdominal. Tá Entendeu? vendo? Então, se você fizer, por exemplo, Ou seja, se procedimento você fizer sem sem- usar junto, aí vai ser complicado. Mas se entrar no músculo, Ele vai ser oxidado. aí ele vai entrar na mitocôndria, vai fazer beta-oxidação e a partir dele a gente vai usar os hidrogênios dele para fazer ATP e vai Quando usar eu o faço carbono e uma oxigênio para jogar aplicação fora. de fármaco intradermoterapia pra gordura, eu tenho que Queimar. queimar. Senão... Nada vai queimar a sua gordura. Nada. Isso não existe. O sistema é fechado. Não, mas se eu reduzir na alimentação... Ah, não. Isso que eu tô falando. Se você reduzir na alimentação, você ainda vai estar usando para a sua manutenção diária. Tá, então vai entrar como gasto metabólico. Como gasto metabólico, exatamente. Entendeu? Aí é uma entenderam, importância gente? da massa muscular. É o nosso grande gastador de calorias. Sim.